Mesmo que você nunca tenha lido ou assistido Death Note, nem o live action famoso, a ideia é impossível de ignorar. Um caderno que decide vidas e um jogo de poder entre duas mentes. Hoje, o foco não é o enredo, é como Maquiavel ajuda a entender o que realmente acontece por trás desse duelo. Na arena humana, não é apenas a força que governa, é o desenho das escolhas, a leitura dos tempos, a capacidade de parecer simples enquanto se pensa em camadas, a raposa para perceber as armadilhas, o leão para não temer os lobos, virtude para dar forma ao acaso, fortuna para testar essa forma. Se isso parece abstrato, pense assim: existem pessoas que, sem levantar a voz, fazem a conversa seguir um trilho que ninguém notou colocar. Outras, com convicções brilhantes e discursos certeiros, trocam o norte por um holofote e só percebem quando já perderam o mapa. Death Note, o contraste entre L e Light, é uma vitrine desse choque. L, o cético metódico, que pesa cada silêncio como quem escuta o que ainda não foi dito. Light, o idealista absolutista, que confunde missão com plateia e ergue uma certeza tão alta que a sombra a engole. Hoje, o tema é a dominação invisível em 5 traços. Não como um manual, mas como um passeio pelas suas camadas. A desconexão emocional que transforma sentir em clareza. A observação cirúrgica que vê o que o ruído cobre, a presença controlada que faz do silêncio um compasso, a fala estratégica que guia sem empurrar e a autossuficiência que retira as alavancas das mãos alheias. Tudo isso com o olhar de Maquiavel para virtude e fortuna e com 2 espelhos dramáticos, L e Light, apontando direções opostas para o mesmo poder. Vamos por partes. O primeiro traço é a desconexão emocional. Às vezes, a imagem mais honesta dessa ideia não é gelo, é decantação. Um vinho turbulento que se acalma no próprio peso. Sentir não é o problema é quando a emoção rouba o volante. Maquiavel falaria em necessidade, não em frieza. Há horas em que o governante, ou a própria consciência, precisa fazer o que evita o mal maior, e isso pede respirar antes de responder, escolher antes de mostrar, conter antes de queimar a ponte. Repare como isso aparece em L. Não é que ele não sinta, ele só não negocia a lógica com a adrenalina. Ele troca a pressa pela verificação, a vaidade pelo procedimento. Essa é a imagem de virtude como forma, uma mão calma moldando o barro do momento. Em contraste, Light começa com um ideal que soa nobre, mas ergue a convicção tão alto que não vê mais o caminho, só o destino. É quando a desconexão vira anestesia moral e o bem maior passa a devorar os meios sem pedir licença. Uma coisa é respirar para decidir melhor, outra é silenciar a consciência para não ouvir o que contraria o roteiro. Desconectar-se da emoção, nesse sentido, não é fechar a janela. É abrir a cortina e deixar o vento circular para que o ar pare de empurrar a porta. É notar a raiva como um alarme de limite, o medo como um mapa de riscos, a inveja como um aviso sobre o que falta construir. A pausa não transforma ninguém em pedra, transforma impulso em escolha. E escolha é a matéria do poder silencioso. O segundo traço é a observação cirúrgica. Ver é fácil. Difícil é notar o que não foi entregue. Maquiavel, na sua metáfora mais comentada, fala da raposa que percebe armadilhas. É uma forma de dizer: cuidado com o que se apresenta como verdade pronta. O óbvio que aparece sem esforço costuma esconder a peça principal atrás da cortina. A observação cirúrgica é o hábito de montar padrões ao invés de colecionar momentos soltos. Padrões de fala, de fuga, de tempo. Padrões de justificativas repetidas quando ninguém pediu. Padrões de certeza onde só caberia a hipótese. Ele habita esse terreno com naturalidade. Ele não se casa com a primeira impressão porque sabe o preço do divórcio com a realidade. Ele empilha sinais, testa hipóteses, cruza tempos, pergunta pouco e escuta o bastante. Não é adivinhação, é estatística íntima. Já Light observa para confirmar. Ele coleta dados como quem procura provas para um veredito escrito antes do julgamento. A mente fica mais ágil, mas o campo de visão encolhe. É o risco do olho de túnel, ver só o que serve ao enredo. Dominação invisível não combina com miopia. Precisa da raposa que aceita a dúvida como ferramenta. Dúvida não paralisa quando é usada para refinar a rota.
Terceiro traço, presença controlada. O silêncio certo não é ausência, é densidade. Ele dá peso à próxima palavra e reorganiza a sala sem precisar de palma. Maquiavel tem fama de defender o ser temido quando amor e medo não podem coexistir, mas a nuance é outra. É melhor apoiar-se no que se pode controlar, e o que se controla é a previsibilidade de consequências. Silêncio com previsibilidade é respeito, não terror. É aquele compasso que sinaliza: aqui não há pressa, aqui o tempo não manda. E curiosamente, quando o ritmo muda, o outro se revela. Fala porque não aguenta a pausa, explica demais porque não tolera o vazio. A presença controlada é um convite para que a verdade apareça por desconforto, não por força. Ele encarna isso com delicadeza quase irritante. Ele fala menos do que sabe, espera mais do que o ambiente tolera, e na pausa, muita coisa resolve-se sozinha. É leão no sentido de densidade, não de rugido. Light, por sua vez, gosta do palco, e palcos cobram texto. Quando o leão vira espetáculo, a plateia responde, mas o compasso deixa de ser seu. Ele passa a dançar com a música da própria certeza. Para a dominação invisível, o silêncio é um recurso luxuoso, mas o luxo mesmo é não precisar falar para conduzir, é operar com um não dito que todos sentem sem saber apontar. Quarto traço, fala estratégica. Às vezes, um trem só precisa de trilhos bem postos para seguir o rumo. Falar estrategicamente é isso, desenhar trilhos, não para ganhar debates, mas para que a decisão certa encontre o caminho com menos atrito. Maquiavel diria que promessa e aparência são ferramentas políticas, não no sentido de enganar por esporte, mas de compreender que o compromisso precisa servir ao bem que o produziu, e que palavras devem caber no momento, feitas para durar o suficiente. Há algo muito pouco romântico aí, e ao mesmo tempo muito humano. Nem toda verdade precisa chegar em voz alta. Às vezes, a clareza chega melhor pela pergunta justa. Ele estrutura a conversa com perguntas que abrem, depois apertam e, por fim, convidam o outro a se comprometer com o próprio raciocínio. Ele dá ao interlocutor a chance de chegar sozinho. E esse sozinho é poderoso, porque ninguém luta contra aquilo que ajudou a construir. Light usa a fala como véu e alavanca, conduz pelas curvas do idioma até onde queria levar desde o início. É eficiente, mas perigoso, porque a linguagem assim vira túnel, e quem entra no túnel só enxerga a saída prevista. Em termos de dominação invisível, a fala estratégica funciona melhor quando não parece estratégica, quando é uma estrada serena que evita buraco e chega onde prometeu sem buzina. Quinto traço, autossuficiência. Aqui, a ideia é menos glamour e mais margem de manobra. Maquiavel desconfia de quem depende de armas alheias, de quem terceiriza a própria força, de quem reza exclusivamente para a fortuna. Em linguagem de hoje, é não colocar uma vida inteira em uma tomada só. Autossuficiência não é fechamento, é a capacidade de dizer não sem drama. É ter alternativas para não ser comprado barato. É ser raro não por vaidade, mas porque o que se faz não é improvisável. Ele opera nesse modo quase por definição. Anonimato funcional, pouca dependência de humor alheio, reputação que chega antes dele entrar na sala. Quando alguém assim recusa, não é cena, é cálculo. Quando aceita, aquilo vale. Light confunde autossuficiência com certeza de si como dogma, e dogmas são cages douradas. Parecem libertar, mas prendem o portador do chaveiro. Existe um tipo de força que brilha e chama a atenção, e existe um tipo de força que não brilha, mas sustenta. A dominação invisível prefere a segunda. Até aqui parece tudo contável em 5 dedos, mas as coisas bonitas acontecem no entre. Quando esses traços começam a conversar, surgem pistas do que Maquiavel chamaria de virtu, a forma viva com que alguém enfrenta a fortuna, a raposa que aceita perder aplauso para não perder a margem de escolha, o leão que, quando precisa, encerra o assunto com sobriedade, a presença que decide quando falar e quando calar, a fala que acende luz sem apontar holofotes, a autossuficiência que recusa o atalho tentador porque sabe que o pedágio, em geral, vem depois. Em Death Note, esse entre é a diferença entre ser um relógio e virar uma vitrine. L, com todos os seus vícios de humanidade, é mais relógio. Marca minutos com paciência, aceita que o tempo tem coisas a dizer. Light, com todos os seus brilhos de inteligência, vira vitrine, atrai olhares, define tendências, mas quando a luz é forte demais, a visão de dentro perde um pouco de profundidade.
realidade. O perigo da vitrine é virar plateia de si mesmo. O perigo do relógio é esquecer que as pessoas também precisam de calor. O equilíbrio é raríssimo, e talvez por isso seja tão fascinante. Há ainda um fio ético que Maquiavel enuncia sem perfume e que às vezes se mal entende. Ele não convida à crueldade gratuita, convida a ver o mundo como ele é quando a cortina cai. Necessidade, aparência, promessa, medo e amor são forças reais. Negá-las não as torna menores. Reconhecê-las ajuda a organizá-las. Em termos simples, a dominação invisível pode virar sombra corrosiva quando a direção é tirânica. Pode virar arquitetura sólida quando a direção é responsabilidade. É o mesmo martelo, um instrumento de construção que também derruba paredes. O juízo sobre o uso é humano, e não há atalho que nos dispense disso. Talvez ajude colocar esse pensamento na rua, em situações de carne e osso. Quando uma sala está tensa, a presença controlada não tem o objetivo de constranger, mas de não ser arrastada pela correnteza. Quando um grupo está com pressa, a fala estratégica não quer brilhar, quer fechar bem. Quando uma decisão é cara, a autossuficiência não aparece como orgulho, aparece como caminho de volta se o mapa queimar. Quando uma crença fica muito brilhante, a observação cirúrgica pergunta: o que ficou fora do quadro? E quando o coração pesa, a desconexão emocional oferece um copo d'água, não para apagar o fogo, mas para lembrar que há vida depois do calor. O curioso é que esse conjunto de traços faz algo sutil, muda a natureza da perda. Em quem opera com ruído, perder é catástrofe e vira assunto. Em quem opera com arquitetura, perder é cálculo e vira degrau. Quem joga para aparecer precisa de vitória ruidosa. Quem organiza para durar, aceita ganhar sem aplauso, porque o que interessa não é o momento, é a continuidade. Maquiavel, que tanto foi lido como cínico, talvez estivesse só cansado do teatro. Ele gostava da peça funcionando de novo no dia seguinte. Em termos de ritmo, também há música aqui. A desconexão emocional é a seção rítmica que segura o pulso. A observação cirúrgica é o contrabaixo que você só nota quando falta. A presença controlada é o silêncio certo entre as notas. A fala estratégica é a melodia que não enjoa porque sabe quando entrar e quando sair. A autossuficiência é o retorno de palco. Sem ela, o som da banda vira ruído. Ellie toca como quem conhece a própria partitura e respeita a pausa. Light solariza o solo, brilhante, veloz, hipnótico, até o momento em que a música pede menos e o solo insiste em mais. Talvez a melhor imagem de virtude e fortuna, no fim, seja a de um rio largo. Em tempos de vazante, todo mundo jura que domina a água. Em tempos de cheia, descobre-se quem sabe construir diques. Virtude é saber desenhar a margem com o material que se tem. Fortuna é o quanto o rio decide subir. A dominação invisível é o conjunto de diques que não tiram a beleza do curso, mas impedem que a casa inunde a cada chuva. Ellie constrói. Light jura que a chuva está sempre a favor, até ela não estar. Um não é santo, o outro não é demônio. São duas maneiras de responder ao mesmo teste. Um preserva a margem, outro constrói a cidade no leito. 6 palavras para levar no bolso. Poder não é barulho, é consequência. Isso resolve mais mal-entendidos do que parece. Deixa claro porque alguns brilhos cansam e algumas presenças acalmam. Porque certas frases soam grandes e deixam pouco. E porque certos silêncios parecem pequenos e seguram mundos. Porque, em dias longos, a sala prefere quem decide sem febre às luzes de quem promete resolver tudo agora. A dominação invisível não derrota ninguém no ringue. Ela organiza o evento. Não é à toa que, quando aparece a pergunta clássica, é melhor ser amado ou temido? A resposta mais madura é melhor ser previsível nos efeitos. Amor e medo são instáveis. Previsibilidade de consequência cria ordem. Ordem cria confiança. Confiança cria espaço para decisões difíceis sem tumulto. E quando dá para unir amor e respeito por consequência, é raro e precioso. Mas, quando não dá, o trânsito segue melhor com as placas certas do que com buzina. Maquiavel não teria escrito assim, mas teria concordado com a logística. Se tudo isso soa distante, lembre que não estamos falando de tronos. Estamos falando de mesas de trabalho, conversas atrasadas, reuniões que começam sem pauta, escolhas que aparecem em uma terça-feira qualquer. É ali que a dominação invisível nasce ou morre. Em como alguém segura a própria tecla de atalho, em como a raposa olha a estrada antes de acelerar, em como o leão evita rugir só para lembrar que existe.
em como a virtude dá forma ao dia, e a fortuna resolve testar quando você está com fome. Dominar em silêncio não é desaparecer, é escolher o lugar certo para aparecer. É juntar 5 peças que, quando estão no lugar, fazem parecer fácil o que dá trabalho. Sentir sem obedecer ao sentimento, observar sem se apaixonar pelo primeiro óbvio. Sustentar presença sem pedir palco, falar com direção e não com vaidade, e depender menos do vento e mais do casco. Maquiavel empresta as lentes, raposa e leão, virtude e fortuna, para que o mundo pareça menos misterioso e mais navegável. L e Light, na ficção, emprestam as faces, uma de relógio, outra de vitrine, uma lembrando que o tempo é aliado da calma, outra lembrando que a luz, sem medida, cega o dono do refletor. Se esta conversa te ofereceu clareza, deixa um clareza antes de impulso nos comentários, curte o vídeo e se inscreve para os próximos capítulos.